Fala pessoal, mais uma vez aqui, Exaú Pimenta, para falar sobre a nossa seleção que joga amanhã. Aliás, praticamente daqui a pouco. Eu estou gravando esse vídeo, são exatamente às 11h30 da noite do dia 14. Inclusive quero deixar aqui um parabéns todo especial para todos os professores, que dia 15 de outubro é dia dos professores, certo? Então, vamos falar da seleção. O Brasil ganhou do Chile, não ganhou bem, né? Foi um jogo ruim, mais uma vez. E eu volto a bater na tecla, volto a insistir. É uma coisa chata, mas, cara, não tava dando para jogar com três no meio campo, né? O André, o Bruno Guimarães e o Paquetá. Já estava ruim com os três. Aí tira mais um para colocar um atacante. O que é que vocês acham que isso ia acontecer? Ia melhorar a seleção? Deixa eu só ajustar aqui. O negócio aqui é ao vivo. O Brasil ia melhorar por acaso? Jogando com dois. Só com dois no meio campo. E olha, o Dorival pretende fazer mais ou menos a mesma formação para esse jogo contra o Peru. É um jogo perigoso. O Peru é um pouco melhor que o Chile, apesar de estar em último. Se bem que ganhou, se eu não me engano, o último jogo, então não está mais em último. Então, a seleção brasileira tem que tomar cuidado. Jogar só com dois no meio campo, já falei, já avisei, tô careca de avisar isso aí. Por favor, alguém aí vai compartilhando esse vídeo. Quem sabe não chega nas mãos do Dorival. Não é possível. Cara, nós temos bons jogadores no meio campo. Nós temos alguns pontas bons, né? O Savinho é bom, Vinícius Júnior é bom, Rafinha é bom, o Martinelli é bom, tudo bem. Mas quem é que ganha os jogos? O meio campo. Se você não tem um meio campo forte, e forte que eu falo no sentido de, não é só de marcação, mas no sentido de criação, de ocupação de espaço e tudo mais. Então, e até tecnicamente também, nós temos aí o André como um bom cabeça de área, nós temos um Gerson que pode fazer várias funções, até como meia aberto pelo lado o Gerson pode fazer, tanto na direita como na esquerda, joga de camisa 10, é um verdadeiro coringa, como dizia o Jorge Jesus no Flamengo. Então, vamos preencher o meio campo com jogadores de qualidade. André, Gerson, o Matheus Pereira foi convocado para o lugar do Paquetá, que ficou suspenso por conta do cartão amarelo. Então, coloca o Matheus Pereira para jogar como camisa 10, mas tenta fazer uma formação diferente. Um losango, duas linhas de 4, com dois atacantes na frente, porque o que acontece? Você tem todo mundo joga igual hoje no mundo, né? O Guardiola surgiu com o tic-tac, o 4-3-3, aí ou então é uma variação, né? 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Então todo mundo joga igual. Aí todo mundo joga com ponta. Ninguém faz mais nada diferente. Ninguém para pensar. Pô, vou armar um esquema diferente aqui para neutralizar os pontas do cara. Jogar com dois atacantes lá na frente, um meia. Ninguém faz nada. Ninguém tem a audácia, a coragem de colocar um time com dois atacantes, com dois meias. Perdeu-se a capacidade, será, de jogar diferente? Então eu acho muito estranho
essa modernização do futebol que tem acontecido, embora não tenha sido um jogador de futebol, mas sempre acompanhei desde criança como torcedor e sempre gostei muito de ver parte tática, essas coisas assim, né, de esquemas táticos na verdade. E vejo que teve uma época, né, que a seleção francesa ganhou a Copa do Mundo lá em 98, surgiu com um esquema de 3-5-2. Para a Copa de 2002, esse ciclo de 98 para 2002, muitas seleções, muitos clubes jogavam com 3 zagueiros. Ninguém tentava fazer algo diferente. Aliás, até tentaram. Tentaram. O Luxemburgo, eu lembro que tentou algumas vezes jogar de um jeito diferente. Inclusive, o Parreira, né? O Parreira armou o Corinthians com 3 atacantes na época. E não era o mesmo esquema do Guardiola, que veio surgir depois, né? Eram 3 atacantes mesmo. Só que todos se posicionavam ali atrás da bola e tal. E o jeito de jogar era diferente também. Então, se os outros times jogavam com 3 zagueiros, ele botou 3 atacantes em cima. Então, tinha que recuar mais um volante, tinha que ficar mais um dos alas, no caso, né? E hoje, ninguém tenta fazer nada. Você tem uma linha de 4, você tem um volante ou 2, aí um meia armador, que geralmente é volante, 2 pontas e um atacante. Na prática, esse um atacante ele fica sozinho lá na frente. Os pontas têm que voltar para marcar a lateral, a subida do lateral. Então, não tem uma outra alternativa, os times ficam se espelhando e ninguém faz nada diferente. Eu penso diferente. Se fosse treinador, se tivesse feito um curso de treinador, para quem não foi jogador como eu, deveria fazer um curso de educação física e aí sim um curso de treinador que só tem no Rio de Janeiro. Hoje eu penso o seguinte: não dá para jogar de forma no 4-4-2, no losango. Eu dei uma batida aqui, é um mosquito que está passando aqui. Jogar no losango, porque você tem um cabeça de área, aí você tem dois segundos volantes ali que podem chegar no ataque, que podem armar o jogo. Aí você tem um camisa 10 que tem que dar total liberdade para ele, e 2 atacantes, além dos laterais que podem subir e ir para o ataque, né? Mas como hoje tem essa questão do ponta, o lateral ele pode ficar mais um pouco atrás, né? Se você for reparar, colocar no papel, o meio campo, para quem joga com 4, vai ficar com uma superioridade numérica, porque um time vai ter 3 e o outro time vai ter 4 jogadores. E lá na frente, os 2 atacantes, ao invés de um dos volantes vai ter que ficar, ou então um dos laterais vai ter que ficar. Entende? Então, se um dos laterais fica, o adversário ele perde um pouco a capacidade do seu jogo, porque você não joga com ponta, joga com 2 jogadores lá em cima dos zagueiros, e aí tem que ficar um lateral. Se fica um lateral, você pode bater com o outro que vai subir, você pode bater com o cara do meio campo que está sobrando, ou até avança esse cara do meio campo, você tem 3 contra 4, aí vai ter que, não pode subir os 2 laterais, ou então vai ter que ficar um dos volantes, ou vai ficar só 2 no meio. Então, dá para fazer muita coisa, dá para pensar muita coisa aí. E nós temos alguns jogadores com boa capacidade, por exemplo. Nós temos um Rodrigo, que poderia jogar como esse camisa 10 com total liberdade. Um Neymar, que pode cair por um lado, pode cair por outro lado, pode entrar por dentro. Um dos meias ali do lado, não o André, o outro.
os dois do lado. O, como a gente tem um Gerson, como a gente tem Paquetá, como a gente tem Matheus Pereira, esses caras eles podem fazer também esses movimentos para um lado para o outro e ocupar o espaço que seria num 4-2-3-1, que seria de um ponta. E aí fazendo essas alternâncias de movimentos, né, de 4-4-2 losango para 4-4-2 em duas linhas de 4 para se defender, ou até para um 4-3-3, quem sabe, como esse movimento que eu acabei de exemplificar. Então, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Os treinadores hoje precisam ter essa capacidade de observar, peraí, ali em tal lugar, uma seleção joga com muito toque de bola, assim assado, como que eu faço para vencer esse toque de bola? Uma outra seleção joga, um time joga com no contra-ataque. Como que eu vou fazer para quebrar esse contra-ataque? Como eu vou fazer para quebrar um time que joga marcando pressão, que joga em cima? Tem que ter uma fórmula, uma outra alternativa de jogar. O que falta é pensar. Os caras não querem pensar. Pelo menos é o que parece. Então, eu acredito que, voltando à seleção, eu acredito que a seleção tem um bom potencial para ganhar amanhã, mas também é um risco muito grande. Eu não me arriscaria a fazer aposta. Por quê? O Brasil vai jogar com dois no meio campo novamente. Então, boa coisa não pode sair daí. Eu penso, como já falei, temos que jogar com 4 no meio campo. Preenche o meio campo. Não dá para jogar com 2, com 3. Tem que ser 4. Futebol brasileiro, nós temos habilidade para isso. Tem que jogar, certo? Mais uma vez, parece ser uma coisa chata também. Os jornalistas falam muito. Eu vou falar alguns nomes aí. Ricardinho, Roger Flores, o Júnior até que nem tanto, mas esses dois aí. Caio, não lembro se o Caio já falou alguma vez, mas gostam de pedir a seleção com 4 atacantes. Não dá certo, não dá. Então, vamos para cima, vamos reorganizar, jogar com 4 no meio campo e não no ataque. Para um time ser ofensivo, não precisa necessariamente que ele jogue com 3, 4 atacantes. Para um time ser defensivo, não precisa necessariamente que ele jogue com 3 zagueiros. Um dos times que menos sofre gol é o Manchester City, que às vezes o Guardiola coloca como zagueiro, coloca os volantes. Então o time joga praticamente sem zagueiro, joga com volantes. Então tem que mudar esse jeito de jogar da seleção brasileira. Tem que preencher mais o meio campo. O Guardiola no City e nos outros times que participou também, que treinou hoje, por exemplo, ele pega, joga os 3 lá abertos, mais o outro que chega por dentro, o centroavante, que é o Haaland, e acabam formando um quadrado ali no meio campo, por conta dos laterais que entram em diagonal para dentro, formando uma dupla de volantes. E você tem os que eram volantes avançam mais um pouco para virarem meias lá na frente, e tem toda uma movimentação. Então a seleção brasileira não evolui, e tanto faz ser o Dorival. O Tite não conseguiu construir muita coisa também, nem o Diniz, que gabam tanto o Diniz porque é um jogo autoral, não sei o que, e foi muito mal na seleção. Sei que foram poucos jogos, mas não conseguiu mostrar nada na seleção. Então, daqui a pouco, né? Daqui a 24 horas mais ou menos, teremos aí Brasil e Peru. Claro, vamos torcer para a seleção brasileira, mas já vai ser um jogo mais duro contra o Peru. E
Acho que vai ser complicado, hein, de ganhar. Jogo complicado. O Brasil precisa da vitória. Espero. O que eu torço, na verdade? Eu torço que para que o Dorival enxergue, ou que ele, num ato de sorte ali, encontre a solução. Porque jogar com 4 atacantes não é solução. Não é solução. E ele tem que ser forte. Forte para manter as suas ideias. Se ele está indo para esse caminho e está fazendo testes, mas ele tem que ser forte, porque a porrada está sendo forte nele por conta da imprensa. Um monte de jornalista aí que não entende nada de futebol e fica falando besteira na internet, na TV. Cara que jogou futebol, como os que eu citei aí, falando besteira. Como se jogar com 4, 5 atacantes fosse resolver. Estavam elogiando porque o Martinelli entrou e a seleção deu uma melhorada lá contra o Chile, certo? Mas tem que ver que não melhorou porque tinha um monte de atacante. Melhorou porque o Chile era muito ruim. E os que entraram jogaram melhor do que os que saíram, né? O moreninho lá do Botafogo, que fez o gol da vitória, o Luiz Henrique. Pô, o cara tá jogando muito. Tem que dar oportunidade pro cara começar jogando. E só que não adianta colocar o cara para jogar como ponta direita, não tem ninguém para encostar nele, para ele tentar uma tabela, para ele fazer uma jogada. Aí fica difícil realmente, certo? Então é isso aí. Fica o meu abraço. Curta, compartilhe esse vídeo até chegar no Dorival. Valeu, um abraço, até a próxima.